Boa noite a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 5ª sessão ordinária dessa Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Legman Nardes. Presente. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido o nobre vereador Jefferson Gomes de Oliveira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos, os vereadores aqui, e a todos também os que me acompanham aí pela internet. Hoje eu vou fazer a leitura do trecho bíblico, do trecho de Ezequiel 4, capítulo 4, versículo 16 e 17. E acrescentou: Filho do homem, cortarei suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados ao se verem uns aos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Amém. Escolheu muito bem, né? Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, e artigo 163, inciso 3 do regimento interno desta Casa de Leis. Requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente às suas votações. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. A ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2025 está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Eu peço licença ao presidente da Câmara para entrar com um requerimento com regime de urgência. Eu vou ler o requerimento e é um requerimento sobre a capacitação de jovens. Alô? Requeiro nos termos regimentais que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito do município de Salto de Pirapora, Matheus Marum de Campos. O presente requerimento, para que dentro das possibilidades administrativas e orçamentárias, sejam enviados esforços para a solicitação de 50 vagas de estágio para estudantes de 2º e 3º ano do ensino médio no programa BEM, Bolsa do Estágio do Ensino Médio, ofertada pelo Governo do Estado. Justificativa. O programa do BEM, Bolsa do Estado do Ensino Médio, representa uma oportunidade ímpar para que os jovens estudantes de nossa cidade, cursando 2º e 3º ano do ensino médio, tenham o primeiro contato com o mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades e competências essenciais para o seu futuro profissionais. A experiência proporcionada pelo estágio, além de complementar a formação teórica adquirida em sala de aula, contribui para o amadurecimento pessoal e profissional dos jovens, auxiliando na escolha
escolha de suas futuras carreiras e na construção de um futuro mais promissor. Acreditamos que a disponibilização de 50 vagas de estágio em Salto de Pirapora, através do Programa do Bem, representará um significativo avanço na qualificação dos nossos jovens, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho e fomentando o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Diante do exposto, contamos com a sensibilidade e o apoio do excelentíssimo senhor prefeito para atender este importante pleito que certamente trará inúmeros benefícios para a juventude de Salto de Pirapora. Nesse termo, peço deferimento, Salto de Pirapora, Carlos Alberto Santos, vereador municipal de Salto de Pirapora. O requerimento de autoria do Carlos está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A palavra está livre. Vereador Careca do Posto. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente, os que nos acompanham via online. Primeiramente, é para parabenizá-lo, vereador, pelo requerimento essencial. Parabéns pelo requerimento. Aqui eu só queria fazer o uso da palavra livre. Vou fazer um ofício, provavelmente amanhã, e em seguida um requerimento. Eu gostaria de todos os vereadores participassem desse requerimento. Sobre o transporte que a gente não está tendo na Estrada dos Farrapos. Infelizmente, a demanda do pessoal das vans está sendo muito caro para eles. E o pessoal, enfim, não quer fazer a Estrada dos Farrapos. E nós estamos lá com uma média de 20 crianças lá, que não está conseguindo ir para a escola, não está sendo assistido. Já estou conversando, já conversei com a secretária de Educação, porém, todos nós sabemos que não é de um dia para o outro que a gente vamos resolver esse problema. E eu acredito que, sendo um requerimento ou até um ofício bom para todos, eu gostaria de fazer esse requerimento e gostaria que todos vocês, vereadores, participassem desse requerimento comigo, para que a gente possamos juntos, muito mais forte, podermos atender essa demanda. Tá bom? Era só isso. Obrigado a todos. Senhor presidente, peço a licença da palavra. Com a palavra o vereador Elvis. Boa noite, meus colegas vereadores, mesa diretora, público presente e quem acompanha nós online. Bom, pessoal, meu motivo de estar usando a tribuna aqui hoje, acho que todo mundo já sabe, né? Pela falta de água que os munícipes estão tendo. Creio que não só eu, como todos os vereadores também, teve muito questionamento aqui do pessoal que vem perguntando por que está acontecendo isso, não é não? E o que acontece? Isso é totalmente um descaso da Sabesp com o nosso município. Tem local ainda que no dia de hoje, depois de 5 dias do acontecido, não chegou água ainda, entendeu? Não chegou água ainda. Isso é um descaso total. Eu não estou falando dos funcionários que trabalham, mas sim da Sabesp, por falta de competência. Porque os funcionários, eu tenho muita coletividade com o pessoal super gente boa, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, pessoal que não era para estar trabalhando, está lá trabalhando, mandando foto, a gente está fazendo o máximo nosso, mas por falta de competência de administração, está tendo a falta de água aqui na cidade. Então, eu peço a ajuda de todos os vereadores para nós ir para cima dessa situação, para que não aconteça. Que isso daí é uma necessidade do ser humano, é água. Pode faltar energia, mas água não. Tá bom, pessoal? E quero também parabenizar o vereador pelo requerimento, senhor Careca também, vereador, que pode contar com o apoio meu, desse requerimento, que o pessoal também já veio buscar eu por causa disso daí, e a gente estava estudando possibilidade de levar o transporte até lá. E é isso aí, pessoal. A palavra foi essa. Muito obrigado. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Vereadora Tati.
Boa noite a todos, meus nobres colegas. Boa noite, mesa diretora. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Igual o Elvis já falou a respeito da Sabesp, nós fomos muito procurados nesses últimos dias em relação à falta de água no município. Todos os dias nós cobrando o Bruno, que é o responsável, né? E, de fato, é um descaso da Sabesp. Então, só para avisar que o prefeito está tomando providência, nós, vereadores, também não estamos deixando barato, vamos tomar providência e, se for necessário, vamos abrir uma CPI, que é uma comissão investigativa, para investigar a Sabesp e, se for necessário, romper, inclusive, o contrato, porque é um contrato de concessão e é uma concessão pública, então é um serviço público prestado para a população. Então, só para deixar claro para todo mundo que nós estamos tomando providência e vamos brigar por isso, para que a população não fique sem água, para que não aconteça mais isso. Obrigada a todos. É isso aí, vereadora, exatamente. É um direito nosso e a gente vai lutar até o fim. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Braga. O que eu entendo um pouco da Sabesp, não é agora que está acabando água. Faz 15 anos atrás que está acabando água. Vocês estão vendo agora. Eu morava na fazendinha aí, não tomava banho, não tinha água. Todo dia à tarde não tinha água. Entendeu? Então não é agora. É 15 anos atrás já está vindo acabando água. Por que está acabando água? Porque quando a Sabesp, eu sei porque eu vim criança aqui, quando a Sabesp montou em Salto, ela montou a estrutura para 15 mil pessoas. E agora a cidade cresceu, nem estou falando de prefeito agora, todos os prefeitos que entrou, nem pensou no futuro que isso ia acontecer. Agora tem a metropolitana, tem o loteamento aqui, o loteamento, e não está vencendo mesmo. E não vai vencer, vai acabar hoje a água, vai acabar amanhã. Não adianta. Se o prefeito, eu falei com o Matheus, faz que nem a Arçoiaba da Serra. Tira essa BEF e assuma, a prefeitura assuma. A Arçoiaba, 80% melhorou. Lá em Arçoiaba da Serra, é água de Arçoiaba da Serra, não tem Sabesp mais. Porque a Sabesp deu problema lá também. E eu fui lá e falei, não, 80% melhorou. Então, se o Matheus tomar a parte da Sabesp pegar, 10 anos vai ficar bom ainda. Porque tem que arrumar tudo as coisas que estão quebradas. Tem encanamento fudido, estão daqui, quando chove, esgoto sai da casa dos outros. Então está tudo arregaçado. Então, minha opinião, a prefeitura tem que tomar água. A prefeitura tem que pegar água de Salto Pirapora, que nem a Arçoiaba. Resolveu o assunto. E socar o cacete. É isso aí. A palavra continua livre. Vereadora Tati. Eu concordo, Braga. Só que também, quando tem aprovação de loteamento, a Sabesp tem que emitir um documento falando que ela dá conta desse abastecimento. E, assim, de fato não dá. Dou toda a razão. Só estou dizendo que, assim, que é uma responsabilidade da Sabesp. Então, nós temos que cair matando em cima, porque eles se comprometeram em fazer um serviço e não estão entregando o que nos prometeram, entendeu? Mas não vai adiantar. Não. Nós vamos cair em cima, amanhã não tem água. Quer apostar quanto? Quem quer apostar aí que amanhã não tem água? Não. Isso é verdade. Mas assim, estou falando que a gente tem que cobrar e, se for preciso, tirar a Sabesp mesmo. Então, assim, é disso que eu estou falando. Cumprir, que a Sabesp se compromete e não entrega um serviço que ela se compromete a entregar. Coisa do Estado não dá certo mais. Sim. Não dá certo. Escola do Estado não deu certo. Qual que é a escola melhor? Municipal. O Estado não vence mais fazer as coisas no município mais. A prefeitura tem que assumir tudo. Tudo. E você está certo, Tati. Nós vamos dar em cima, mas não vai adiantar. Só vai adiantar na hora que a prefeitura tomar. Tá certo. Com a palavra, a palavra continua livre. Pode. Você vai falar sobre essa Sabesp? Também. Com a palavra, o Dr. Jefferson. Tá. Primeiramente, elogiar os vereadores pelo requerimento. Uma solução lá para a Estrada dos Farrapos, o próprio ônibus escolar da Fazendinha, passar por aquela rua nova que abriram, né, de acesso. Sai da Fazendinha e já passa. E adequar os horários, né, para a questão dos estudantes. Agora, a Sabesp é inadmissível o que está acontecendo aqui em Salto. A cidade cresceu e a Sabesp continua muito pequena, né, administrativamente, para essa cidade. Né? A Sabesp é tão pequena que desde a sua recepção é pequena lá. Fica aglomerado 20 pessoas numa salinha lá de 3 por 5 metros. Né? É inacreditável. A Sabesp aqui em Salto precisa crescer, é uma empresa grande, precisa uma atenção maior para o município. Né? É importante que ela siga adequadamente a distribuição de água aqui no município, senão esse contrato
tem que ser rompido sim. Mas eu acredito que é uma empresa grande, ela consegue sim se adaptar e corrigir onde estão os problemas. A gente tem que procurar melhorar junto com a Sabesp, também dar uma chance para ela consertar isso em tempo hábil. Senão vai ser devidamente punida. Tá? Obrigado. Com a palavra a vereadora Gladys. Boa noite a todos. Então, o meu recado aqui na tribuna é sobre saúde, né? Nós estamos com um número elevado de casos de dengue na cidade. A prefeitura montou uma força-tarefa, está fazendo a roçagem, capinagem, limpeza, só que a gente precisa do apoio da população, né? CADEM foi aberto, que é um centro de atendimento para pacientes com suspeitas de dengue. Santa Casa está atendendo, os postos de saúde estão atendendo, a gente está se mobilizando, mas a gente precisa da parceria da população. Nós precisamos que a população abra as portas para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de endemia, para os profissionais que estão na rua, porque às vezes o foco está lá e a gente não consegue chegar. Inclusive, dentro do decreto municipal, a gente pode usar a força da guarda para fazer a entrada nesses lares. A gente sabe que o lar ele é inviolável, mas não numa situação de emergência, né? Então, a gente pede o apoio da população para que abram as casas. Na sexta-feira, eu participei do mutirão no Cachoeira e as pessoas elas estavam assustadas pelo horário. Nossa, mas essa hora vocês estão aqui? Era 7h. Falei, é um horário que a gente consegue encontrar vocês na casa, mas muitos não abriram, eles recebem a gente no portão. Então, assim, nós precisamos unir esforços. Não adianta a prefeitura e o poder público fazer uma parte se a população deixa a desejar. Então, unindo os esforços, a gente consegue vencer. Já vencemos, como eu falei, em 2015, e vai ser tranquilo para a gente vencer este ano de novo. Outro assunto. Este mês é o mês da mulher, né, um mês especial dedicado às mulheres, e é um mês também de conscientização ao câncer de colo, né? A gente, ano passado, perdeu 3 meninas jovens para o câncer de colo e também é inadmissível no estado de São Paulo a gente ter perdas de mulheres jovens para o câncer de colo. Aonde, em Salto de Pirapora, a gente tem um posto em cada esquina. É tão simples fazer a prevenção, é só procurar atendimento nas unidades de saúde. A unidade de saúde de Salto de Pirapora, quem domina a saúde da mulher é o enfermeiro. Quem colhe prevenção, muita gente não sabe, é o enfermeiro. A gente é capacitado e treinado para isso. Então, toda a demanda da saúde da mulher é do enfermeiro. Logicamente, se eu tiver dúvida, eu vou até o colega médico e conversa e discute, e a gente não tem problema nenhum de resolver a questão saúde da mulher. Um outro assunto também sobre a saúde. Em conversa com o prefeito Matheus e com a secretária de saúde, tanto nos meus projetos quanto nos projetos do Matheus, a gente fala sobre a melhoria da saúde. A gente precisa fortalecer a atenção básica. A atenção básica está abandonada já há muitos anos, não é na gestão do Matheus que passou, na gestão do João já era, do Santamo também. Então, nós precisamos fortalecer. Como que a gente vai fortalecer? Melhorando as unidades de saúde. Não tem dinheiro para construir, mas a gente tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente tem mão de obra, na verdade, para melhorar. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, padronizar os atendimentos nas unidades. Hoje, cada unidade atende do jeito que quer e está errado. Então, em conversa com o senhor prefeito, com a secretária de saúde, nós, já no posto do centro, já trabalhamos há 2 meses com um projeto piloto sobre o acesso, onde todo mundo que está na fila é atendido, tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, dentro das vagas. Lembrando que estratégia de saúde da família não é pronto-socorro. A gente tem que tirar uma demanda enorme que está lá, que não é de pronto-socorro também, né? 90% de quem entra lá não é demanda de pronto-socorro, então a gente tem que trazer para o posto, mas a gente não pode simplesmente, chegou na senha 16, falar, vai embora, volta amanhã, que nós não vamos atender. A gente tem que atender e acolher todo mundo, e se eu não conseguir atender no dia, agendar para o próximo, para o próximo, para o próximo. O que eu não posso é mandar esse paciente embora sem uma orientação, sem um acolhimento, sem uma orientação de como que deve ser o agendamento da consulta ou do exame, às vezes ele vem só para uma orientação. Então, a gente também, a partir do dia 1º de abril, nós vamos padronizar o atendimento de todas as unidades de saúde. Já foi feita reunião com enfermeiros, com os agentes de saúde, com os recepcionistas, falta a classe médica, que talvez a gente tenha um pouquinho de resistência com alguns, mas em conversa com o prefeito, a gente vai conseguir implementar, e eu tenho certeza que eles vão colaborar nessa implementação, e a gente vai oferecer um acolhimento adequado para os municípios de Salto de Pirapora. É isso, muito obrigada.
A palavra continua livre. Só para finalizar uma questão da Sabesp, né? No momento é uma questão de distribuição de água, né? Os rios têm água, mas temos que pensar aí nos próximos meses vai começar a diminuir a questão de chuva, né? E pode vir a faltar água, como a gente já passou alguns anos atrás utilizando água lá da pedreira, né? Ali no córrego Santo Antônio, que é um dos setores que abastecem água aqui para a cidade, a rede Sabesp retira 35 litros por segundo. O rio Pirapó é 105 litros. E lá no Rio Sarapuia, não sei a quantidade, mas ele retira uma boa quantidade de lá. Tá? No córrego Santo Antônio, há 15 anos atrás, tinha peixe, tinha vida, era reflorestado. Hoje em dia, aquele córrego está secando, não tem vida. As plantações de eucalipto na região da Fazendinha, onde tem a nascente do córrego, estão invadindo a parte de nascente desse córrego. Então, vai faltar água nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Então, a Sabesp também precisa de uma atenção à questão de reflorestamento, meio ambiente também, que a gente precisa ter uma atenção maior dos nobres vereadores também para os próximos requerimentos ou projetos futuros. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, vereador Braga. Doutor, você falou um negócio muito bom, do rio. Esse rio que abastece Salto, ele abastece Araçoiaba. Sim. Sabe? Esse rio, quando eu tinha 8 anos de idade, eu nadava nele. Eu pulava aqui em cima, a água jogava lá na cachoeira. Tão forte que era a água. Sim, sim. Então, o que acontece? Hoje eu vou na ponta, eu coloco o pé, também só moe a minha canela, perto da lavanderia ali. Então, quer dizer, que a natureza hoje está acabando. Se abusar, isso também é o que tá ajudando a falta de água. Só que tem a pedreira, você sabe que a pedreira pode pegar, né? A água é boa. Então, tem a pedreira que pode pegar. Então, se nós continuar assim, nós mesmo lavando o carro, jogando água à toa, nós vamos ficar sem água. Vai ser pela natureza, não vai ser nem pela Sabesp, o canamento ruim. Vai ser porque vai acabar a água mesmo. Esse eucalipto que você está falando está acabando com as águas. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Sim, Muito precisa que se respeite os 30 metros a cada margem do rio de floresta, né? Que ajuda a absorção de água no solo e no que falte água nesses rios. Porque senão é um problema sério que a gente vai encarar nos próximos anos. Mas é isso. E outra coisa também que eu falava, não tem nada a ver com o rio. Que muita gente procura eu. O Diego, advogado, a Tata, advogado, vai responder. Muita gente está reclamando dos ônibus. Às vezes a pessoa tem parente que mora em São Paulo, vem, pega o ônibus, não pode entrar no ônibus porque tem que ter cartão. Daí eu fiz pesquisa que o dinheiro é obrigado a pegar. Daí eles falam assim, viu, pergunta para passageiro se alguém passa o cartão a você. Pô, é meio esquisito. E não sei, o advogado vai saber. Tem que ter alguém que pegue o dinheiro, não tem? Porque o dinheiro, a nota, é o principal. Não pode negar o dinheiro. O que você falou tem razão, Braga. A gente tem que ver isso aí. Porque Então, a pessoa precisa utilizar o transporte público e não tem o cartão. Muitas vezes a pessoa não tem Se eu quero cartão. Sorocaba de ônibus, eu tenho que pedir esmola. Para um lá para pagar a minha passagem. Exatamente. Entendeu? Mas é isso. Mas eu Então, topo ir para cima com você. Muita gente está falando, viu, ô Braga, o meu parente veio de São Paulo, se humilhou no ônibus, que está com dinheiro, e o motorista falou, não, peça para um passageiro. Se ele pagar para você, sim, senão você vai ficar. Exatamente. Se o dinheiro, a moeda nossa, é a principal. Tem que ver isso também, tem gente sendo humilhado. Você tem que pedir esmola para vir. Exatamente. Entendeu? Então, os advogados que... Eu topo abraçar essa causa com você. Abraço com o Braga, então. Beleza? Só isso. Com a palavra, o vereador Carlos. Só para ressaltar sobre a Sabesp, o que a gente vê é os funcionários lutando aí para dar um atendimento melhor para a população. O que a Sabesp não tem é investimento. Eles têm manutenção. Eles fazem essas emendas e tudo isso mais. Se tem uma base na frente da Sabesp, ao lado da Santa Casa, que faz divisa, tem uma caixa gigantesca lá. Faz 4 anos que está lá. Porque não investiram de colocar água para o abastecimento, se caso necessário, de urgência. Então, tem muitos fatores que a Sabesp está deixando a desejar em todos os quesitos. Então, a gente tem mesmo que se unir, parte da administração, correr atrás de tudo isso aí e fazer um barulho para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar o nível da população em torno de saneamento básico. E também não é só água. O Dr. Jefferson falou assim de falta de água. A gente não vai ter, comportar todas essas coisas que vêm de esgoto. É muita coisa. Se você colocar hoje, que a coisa que tem maior índice de habitantes, que é a nova metropolitana,
Se você pôr 1.000 casas, 3 pessoas, são 3.000 pessoas. Então, olha o que vai acarretar. Isso aí vai acontecer um impacto muito forte, impacto ambiental. Gostei do Dr. Jeff falar sobre a parte da área preservada, né? E plantar árvore, fazer eles mobilizarem todo esse trabalho de fazer alguma coisa, isso é muito bom. Então, a gente tem que ir atrás de tudo isso aí, sabe? Se organizar com o executivo para a gente fazer um trabalho aí que possa dar um respaldo para a população. A palavra continua livre. Boa noite a todos. Peço licença para fazer uso aqui da tribuna. Acho que todo mundo dissertou muito sobre a questão da Sabesp, né? A Sabesp tem um plano municipal de saneamento básico que ela tem que cumprir com a gente aqui dentro do município de Salto de Pirapora. A gente não vê mais investimento da Sabesp. O que aconteceu nesse final de semana, todos os vereadores acompanharam de perto, discutimos muito nos grupos entre nós, é a falta de investimento, porque não é a falta de água. A água tem muita água. Salto de Pirapora é uma cidade muito rica, não só da água dos rios que regam nossos municípios, que trazem água para a nossa população, mas também as nossas pedreiras. Então, quando há falta de água em toda a região, Salto de Pirapora tem água, porque a gente tem de onde tirar água. E eu tive muitas conversas com o Bruno, gestor da Sabesp, me atendeu dentro da Sabesp, mas é o que eu falo, não adianta ele atender os nobres vereadores, atender o prefeito e não trazer atendimento para a população. Ele não precisa atender eu, não precisa atender o Matheus, ele precisa atender a nossa população. E a falta de investimento da Sabesp dentro do nosso município causou um caos. Então após a privatização, ficou mais complicado ainda. E se a gente não tem um gestor que encosta a nossa população, entende o que nossa população está passando, nós não vamos conseguir suprir a necessidade dela. Pessoal, foi carnaval, feriado prolongado, muitas famílias vieram para Salto de Pirapora, a gente sabe que temos chácaras aqui, isso traz investimento para o município. Como que a gente vai trazer investimento para o município? Vai trazer o pessoal para cá, se nossa cidade não tem água? Se nos momentos que ele vem aqui para diversão, para gastar dentro da nossa cidade, a gente não tem água, eu não voltaria. Então a gente tem que começar a entender que o impacto é um impacto não só municipal, não só para a população, mas é um impacto financeiro para o nosso município. As contas da Sabesp são muito altas. Hoje, a Sabesp, depois da privatização, antes, para você pedir a nova leitura do relógio, você precisava de um acréscimo de 50%. Hoje, se a conta de água não vinha acima de R$1.000, a Sabesp não faz a releitura. Ela não faz a releitura para a população. E ele vai pagar uma taxa abusiva, sendo que pode ter sido um erro técnico ali. Então, a gente precisa rever, precisamos entender o que o município necessita. Acho que o superintendente regional da Sabesp tem que vir aqui discutir com o prefeito, com os vereadores, entender o que a nossa população precisa. Não adianta vir aqui falar tecnicamente o que aconteceu. Eu entendi, compreendi completamente, vi os trabalhadores trabalhando incansavelmente, aumentaram o efetivo em 300%, mas não bastou. Não bastou porque eles não tinham uma previsão do que poderia acontecer. E quando a gente não prevê o que pode acontecer, gera caos. Então está na hora da Sabesp começar a ter responsabilidade com o nosso município. Eles têm que começar a ter investimento dentro da nossa cidade, porque nós pagamos contas altas e a arrecadação aqui é muito boa. Então, gente, se a gente não se unir e a gente não chegar num coeficiente, ou retira, ou a Sabesp vem com um plano municipal para investimento aqui, senão nós iremos discutir água e saneamento básico diversas sessões, e vai ficar só em discussão. Então, nós precisamos que eles assumam a responsabilidade deles e tragam solução não para nós, para a nossa população. Certo? Muito obrigado, agradeço a todos e estamos juntos nessa luta, viu, vereadores?
A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, exceto a vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Declaro aberta a ordem do dia com leitura e discussões e votações das matérias. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 001/2025, de 18 de fevereiro de 2025. Altera a redação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 114 e do artigo 124, todos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, e da outras providências. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 001/2025 está em discussão em segundo turno. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 001/2025 está em votação nominal em segundo turno. Carlos Alberto dos Santos. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Sim. Gladys Regiane Lagman Nardes. Sim. Jefferson Gomes de Oliveira. Sim. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Sim. Tatiane Cristina Ferraz. Sim. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 001/2025 está aprovada em segundo turno. Nada mais havendo tratar, dou por encerrada a 5ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria dessa casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos presentes e dos internautas que nos acompanharam. Boa noite.